Bem-vindo, amigos, ao novo vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos falar de um episódio ocorrido no início do século XX, mais precisamente em 1905, que mudou a história do nosso município, a história e a geopolítica do nosso município, e que foi muito importante para as pessoas que residiam, que moravam na nossa cidade, no nosso município. Como estudioso da história de Ibiraçu, eu digo sempre que dois episódios, dois fatos históricos, mudaram completamente, interferiram completamente na história do nosso município no século passado, no século XX. O primeiro foi esse que vou contar para vocês hoje, que é a passagem da ferrovia por Ibiraçu, né? E o segundo foi a emancipação de João Neiva. Então, esses dois episódios marcaram sobremaneira a história do nosso município no século XX. Hoje nós vamos falar, portanto, da passagem da ferrovia. Inicialmente existe uma confusão de nomes. A ferrovia, quando passou no início do século XX, em 1905, ela chegou no nosso município em maio de 1905. Ela se chamava Ferrovia Vitória a Diamantina, porque o projeto inicial previa a ligação entre a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e Diamantina, que era uma importante cidade do interior de Minas. Depois, com o tempo, ela passou a se chamar Estrada de Ferro Vitória-Minas, quando se descobriu em 1908, se descobriu as jazidas de ferro no quadrilátero ferrífero, ali próximo a Belo Horizonte, e as minas de Itabira. A companhia Ferroviária Vitória Minas. A companhia se chamava Companhia Ferroviária Vitória Minas. A estrada se chamava Estrada de Ferro Vitória Diamantina. Então, a Companhia Ferroviária Vitória Minas mudou o trajeto e levou a ferrovia mais tarde para Itabira. Então, o projeto inicial Vitória Diamantina, que depois, com a descoberta do minério de ferro, passou a ligar Vitória inicialmente a Itabira. E o povo sempre fez essa confusão do nome. O nome era Companhia Ferroviária Vitória Minas. E a Estrada de Ferro Vitória Diamantina, no princípio se chamava assim. A Companhia Estrada de Ferro Vitória Minas, ela veio para suprir uma necessidade que, desde as últimas décadas do século XIX, o governo imperial, ainda no Império, tinha a ideia de se fazer uma estrada de ferro ligando o Espírito Santo, o litoral do Espírito Santo, ao interior mineiro. Isso começou lá por volta de 1880. E no início do século se concretizou com a criação e a concessão da ferrovia para essa companhia, a Companhia Estrada de Ferro Vitória Minas. O início das obras foi em 1903. Em 1903, no início do ano, começou-se ali, onde hoje é o município, a divisa do município de Cariacica com Vila Velha, ali em Porto Velho, começou-se a construção da ferrovia. E no final do ano, no segundo semestre, já se chegou com essa ferrovia uns 30 quilômetros para dentro. No início do ano seguinte, em 1904, em maio de 1904, no dia 13 de maio de 1904, se inaugurou o primeiro trecho da ferrovia, que ligava ali o porto de Porto Velho, até a estação de Alfredo Maia, essa estação de Alfredo Maia era ali onde, por trás do Mestre Álvaro, na margem do rio Santa Maria, onde tinha um porto que chegava o café e os produtos que vinham das colônias de Santa Leopoldina e Santa Teresa.
Então descia os produtos ali, desembarcavam no Rio, ali na estação de Alfredo Maia e seguiam de trem para Vitória. Esse trecho, mais ou menos de 30 quilômetros, 28, 29 quilômetros, foi inaugurado nesse início de 1904. E veio o ministro da aviação da época, que era o Lauro Miller, várias autoridades, o governador do estado. Foi uma cerimônia muito grande e inaugurou o trecho entre lá Porto Velho e Alfredo Maia. Ainda neste ano de 1904, a ferrovia chegou a Timbuí, onde hoje é município de Fundão. Na época era sede do município. Então veio, depois de Alfredo Maia, se inaugurou mais uma estação no lugar que chamava-se na época Itapocu, e depois passou-se a se chamar Calogi, e se inaugurou também a estação de Timbuí. Então, 1904. No início do ano de 1905, mais 3 estações foram inauguradas, em maio de 1905. A estação de Fundão, onde é a cidade de Fundão, hoje ali, né? A estação de Pendanga e a estação Lauro Miller, que ficava na cidade de Pau Gigante, que é hoje Ibiraçu. Então, foi no dia 15 de maio de 1905 que essas 3 estações foram inauguradas. Então, em 1905, no dia 15 de maio, inaugurada a primeira estação de Ibiraçu, a estação Lauro Miller. Também foi inaugurada a estação de Pendanga. Essas 2 estações ficavam dentro do município de Pau Gigante. E a obra da ferrovia seguia com destino a João Neiva, ao norte do município, para chegar até o Rio Doce, em Colatina. Então, naquele mesmo ano, em 1905, em dezembro, se chega a João Neiva. No princípio de 1906, a Cavalinho e a Ciole. Então, o município de Ibiraçu começa a receber trens regulares vindos de Vitória em 1905 e no começo do ano de 1906, no final do ano de 1905 já tinha a estação também de João Neiva e no início de 1906 as estações de Cavalinho e Acioli. Mas para o final do ano de 1906 o trem chega a Colatina. Então uma boa parcela do território do Espírito Santo era ligada por essa ferrovia já em 1906 entre Colatina e Vitória. Quando chegou a Colatina, os trens começaram a circular em número de 2. Um saía de Vitória pela manhã e o outro também pela manhã saía de Colatina. E eles cruzavam exatamente onde hoje é Ibiraçu, ali em Ibiraçu. Na estação de Lauro Miller era feito o cruzamento dos 2 trens, o M1 que vinha de Vitória e o M2 que descia de Colatina. Ali na estação de Lauro Miller se fazia o cruzamento, exatamente na hora do almoço, e se parava por uma meia hora para fazer esse cruzamento, e ali se fazia o almoço dos 2 trens. A cidade de Ibiraçu sofre, então, uma explosão, né, de alegria, né, os moradores que antes estavam isolados do mundo, em 1905 e 1906, passam a ter o trem que era uma grande evolução. Junto com o trem vinham os jornais, vinha as correspondências, junto com a ferrovia veio o telégrafo. Então a cidade, o município passa a ter uma ligação direta com o mundo, o que era muito difícil antes. Eu tinha que sair a pé, no lombo de animal, e em cima das canoas, pelo porto de Santa Cruz. Nesse momento, Ibiraçu sofre uma grande evolução. O povo tem uma grande melhoria na qualidade de vida, na qualidade das comunicações, na exportação dos seus produtos, no barateamento da sua produção. Enfim, a vida da cidade é completamente alterada, a vida do município é completamente alterada pela chegada da linha da Estrada de Ferro Vitória Diamantina, da Companhia Ferroviária Vitória Minas.
Falamos então da chegada da ferrovia a Ibiraçu e ao município de Ibiraçu. A criação de 5 estações dentro do município de Pau Gigante na época. A estação de Pendanga, a estação de Lauro Miller, a estação de João Neiva. Em João Neiva, além da estação, mais à frente se construiu as oficinas da companhia ferroviária, a estação de Cavalinho e a estação de Accioli. Essas 5 estações ficavam dentro do território do município de Pau Gigante, hoje Ibiraçu. A chegada da companhia alterou completamente a vida do local. Isso eu acabei de falar há alguns instantes atrás. Mas será que foi melhor? Foi melhor para o povo? Certamente que para o povo que residia ao longo da linha, na beira da linha, foi excelente, né? Agora, a exportação de café, que era o principal produto, era feita de maneira muito mais fácil. As estações embarcavam o café no trem e levavam para Vitória. Na beira das estações começaram a surgir o comércio e nesse comércio também tinha um beneficiamento de café, uma pequena indústria de beneficiamento de café. Então houve um grande incremento econômico para a região toda, para nosso município de Pau Gigante, foi excelente. Vitória ficava a 1h30, 2 horas de viagem, ao contrário de antes, que era mais de dias de viagem, que tinha que pegar o navio em Santa Cruz e ir para Vitória de navio. Enfim, Vitória ficou pertinho, o mundo ficou mais perto. Mas nós temos que analisar também o que aconteceu para a cidade de Pau Gigante. A chegada da linha foi boa? Foi, claro, melhorou a vida do povo, então foi boa também para a cidade. Mas trouxe algumas consequências que não foram tão boas. Como assim? Ora, Ibiraçu era o centro de tudo. Toda a produção, antes de chegar à ferrovia, toda a produção agrícola para chegar ao porto de Córrego Fundo, que era o porto de Santana, para descer para Santa Cruz, tinha que passar obrigatoriamente por Ibiraçu, né? Algumas localidades não passavam por Ibiraçu por questões meramente geográficas. Pendanga, por exemplo, não passava por Ibiraçu a produção que descia de Pendanga. Descia ali pela região de Pedro Palácio e ia para o Córrego Fundo. A região de Santa Maria, ali próxima de João Neiva, também descia direto pelo rio Perecaçu. Não tinha que passar em Ibiraçu. Porém, a produção do interior ali de Demétrio Ribeiro, de Accioli, de Barra do Triunfo, de Alto Bérgamo, de Santo Antônio, aquela região toda ali, descia e tinha obrigatoriamente que passar por Ibiraçu, que era a estrada mais próxima, a melhor estrada, a estrada mais próxima para chegar no porto. Com isso, o ambiente ali de Ibiraçu era atravessado diariamente por tropas de mulas, tinha um movimento comercial muito grande ali. E não só comercial, como também cultural, né? Ali era o centro do município. Ali centralizava tanto a economia como a cultura, como o saber, como a comunicação, tudo era centralizado ali em Pau Gigante, onde hoje é Ibiraçu. À medida que passou a ferrovia, então o que houve? Os centros passaram a ser as estações, e tinham 5 estações. E Ibiraçu só tinha uma, o Pau Gigante era a estação de Lauro Miller. A estação de Lauro Miller ficava ali, mais ou menos, onde hoje é a casa do Batiste, ali, Serraria do Batiste, para lá da Serraria do Batiste um pouquinho, naquela reta que liga ao centro da cidade ao São Cristóvão, do lado da BR, onde hoje é a BR. Então, a Ibiraçu só tinha aquela estação, Lauro Miller, mas tinha estação em Pendanga. Então, por exemplo, aqueles produtores da região de Pendanga, da região de Itapirá, da região de Palmeiras, da região de Santo Antônio, da região de Quixadá, não vinham mais passando por Ibiraçu para ir para o porto. Eles desciam direto para a estação de Pendanga. A mesma coisa o pessoal de Demétrio, de Alto Bérgamo, em vez de vir passar por Ibiraçu, descia já na estação de João Neiva.
A de Cavalinha a mesma coisa, e de Accioli, Barra do Triunfo, também embarcava toda a sua produção lá na estação de Accioli. Então Ibiraçu deixou de ser o centro comercial, o centro de irradiação cultural do município. Isso para a cidade não foi bom. Para a cidade como instituição, a cidade, a sede do município. Mas para o município como um todo, sim, foi muito bom. Para o povo do município foi muito bom. Então, a partir desse momento, Ibiraçu como cidade, começa a perder poder. A cidade, Pau Gigante, que era o centro, passa a não ser tão importante para os outros habitantes do município como era antes. E em João Neiva se instala uma pequena indústria, lá uma indústria da Estrada de Ferro, que eram as oficinas de vagão lá da ferrovia, as oficinas que consertavam locomotiva, que fazia vagão, e ali começou a surgir um núcleo operariado e um núcleo de riqueza também, que com o tempo foi evoluindo e passou já algumas décadas depois, 2, 3 décadas depois, a ser o centro mais importante do município, e Ibiraçu ficou para trás. Então, a passagem da ferrovia, que foi muito boa para o povo, que foi muito boa para o município de forma geral, para a cidade, sede do município, Pau Gigante, não foi muito boa nesse sentido. Mas a ferrovia seguiu para Minas e passou a ser uma estrada importante durante várias décadas e até hoje, né? Quando foi o ano de 1947, já com a Companhia Vale do Rio Doce criada, a ferrovia trocou de traçado e saiu dali do centro de Ibiraçu, saiu de Pendanga, saiu de Accioli e passou por um outro traçado em setembro de 1947, e aí a ferrovia deixou de passar ali pelo centro de Ibiraçu e começou a passar pela estação de Aricanga, onde é o local por onde ela passa hoje. Então, como vimos, a passagem da ferrovia pelo nosso município, o município de Pau Gigante, foi muito importante, trouxe muitas mudanças, algumas muito boas, para o povo foi maravilhoso, para a cidade de Ibiraçu não foi tão bom, assim como foi para o povo, mas ela trouxe uma modificação no comportamento, na cultura, na vida do povo local. Foi muito importante para a produção do café, para o escoamento da produção, para a vida de todos os habitantes. Com isso, então, a gente encerra esse vídeo que pretendeu dar uma visão geral do fenômeno da passagem da ferrovia, e a gente pede aos amigos que gostarem do vídeo, que compartilhem o vídeo nos grupos em que fazem parte na rede social, que se inscrevam no nosso canal para dar uma moral para o canal, que curtam o vídeo, que deem um like no vídeo, e muito obrigado a todos pela atenção.